Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre posse. Primeira observação. Professor, posse é um direito real? Gabarito. Segundo a literalidade do Código Civil, não. Segundo a literalidade do Código Civil, posse não é um direito real. Pegue para mim o artigo 1196 e, simultaneamente, o artigo 1225 do Código Civil. 1196 e, simultaneamente, 1225. Lá no 1225 está escrito assim: são direitos reais. Aí vem um rol de 13 incisos. Propriedades previstas acabando lá em Laje, tem 13 incisos. Você vê que posse não está elencado, segundo a literalidade do Código Civil, no rol dos direitos reais. Pelo menos não está no 1225. Vai para o 1196 agora. Vê o que está escrito em cima do 1196. Livro 3 do direito das coisas, da posse. Conclusão da aula. Segundo a literalidade do Código Civil, posse é um direito da coisa, mas não é um direito real. Isso é muito estranho, porque a palavra res em latim significa coisa. Mas, segundo a literalidade do Código Civil, posse é um direito da coisa e não é um direito real. Quando a prova da OAB era burra, quando a prova de concurso era burra, várias vezes caiu uma questão assim: marque a assertiva abaixo que traz o rol dos direitos reais. E na letra A vinha assim: posse, propriedade, superfície, servidão, usufruto e hipoteca. Pode marcar essa? Não, não pode. Segundo a literalidade do Código Civil, posse não é um direito real, mas a posse é um direito da coisa. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai mostrar quem tem posse, quem é o possuidor. Quem tem posse, quem é o possuidor. E não me fala posseiro. O nome correto é possuidor. Para entender quem é o possuidor, a gente tem que conhecer dois alemães. O Rudolf von Jhering, que foi aluno de Frederic Carl von Savigny. Savigny foi professor de Jhering. Professor, tem que saber isso? Tem. Isso caiu na prova de concurso de cartório aqui em Minas Gerais. No ano de 2010, caiu essas duas teorias na prova fechada. Já caiu em dezenas de provas de concurso de OAB. E o STJ cita esses dois juristas, que foram dos maiores juristas que o mundo já conheceu, Rudolf von Jhering e Frederic Carl von Savigny, em vários julgados que envolvem direitos das coisas e direitos reais. Portanto, vocês têm que conhecer essas duas teorias. O professor Savigny construiu uma teoria chamada teoria subjetiva da posse. Explicava Savigny: tem posse quem tem corpus mais animus domini. Quem tem corpus mais animus domini. Caiu em prova de concurso de promotor de justiça, animus possidendi. Tanto faz, animus domini ou animus possidendi. O que é corpus? Corpus é um corpo físico, é um corpo tangível, é algo que dá para pegar. Pode ser uma garrafinha ou uma fazenda. Não se considera corpus bens que não são sujeitos à corporalidade, aquilo que não dá para pegar. Tais como propriedade intelectual, artística, científica, musical, não são corpos para Savigny. Até porque esse tipo de propriedade não existia no início do século passado. Na época que Savigny e Jhering viveram. Portanto, corpus é o primeiro requisito para se ter posse. Ter um corpo físico nas suas mãos, tanto móvel quanto imóvel. O segundo elemento, segundo a teoria subjetiva da posse de Savigny, e é fácil, lembra S de Savigny subjetiva, é o animus domini ou animus possidendi. O que é animus domini? Tem animus domini quem pensa, olha para mim, quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Veja bem, animus em português significa vontade. Quando a gente liga para algum amigo e fala assim: e aí, tá animado a sair? A gente pergunta: tá com vontade de sair.
Domini é dono, mas animus domini, segundo a teoria subjetiva de Savigny, não é simplesmente vontade de ser dono, não. É um duplo aspecto. É a vontade de ser dono e se comportar como se dono fosse, ainda que não seja. É um aspecto comportamental. Quem tem animus domini, quem tem um aspecto psíquico, volitivo, anímico, interno ou subjetivo. Essas 5 palavras já caíram em concurso público. Anímico, volitivo, psíquico, interno ou subjetivo. De ser dono, e por se achar dono, ele se comporta como se dono fosse. O seu aluno Ehring discordou do seu professor. Ehring foi um dos maiores juristas que o mundo já conheceu. Ehring falava, professor, em relação ao corpus, não vamos brigar muito não. O corpus de Ehring é bem parecido com o corpus de Savigny, não é igual, porque para Ehring o corpus tem que ter valor econômico. Aquilo que não tem valor econômico não é corpus. O problema está no segundo elemento. Ehring, na teoria objetiva da posse, ele dispensa a demonstração do animus domini. Ele dispensa a demonstração da vontade de ser dono, se comportar como se dono fosse para efeitos da posse. Para Ehring, o animus domini está dentro do corpus. O segundo elemento de Ehring foi traduzido do alemão para o português como exteriorização de atos de domínio ou aparência de dono. O que é exteriorização de atos de domínio ou aparência de dono? Quem tem isso? É quem aparenta ser dono. É aquele que visivelmente é dono. Vou contar um exemplo bem didático para vocês entenderem as duas teorias. Imagina que eu, professor Elcio, eu estou fazendo uma corridinha na praia e vejo um cidadão de bermuda florida numa mansão com piscina junto à areia da praia. E o Elcio adota a teoria de Savigny. Eu pergunto, só de olhar para aquela pessoa de bermuda, eu sei afirmar se ela tem posse? Vamos pensar. Tic-tac, tic-tac. O primeiro elemento foi cumprido, corpus. Qual que é o corpus que essa pessoa tem? A casa, a mansão na praia. Mas o segundo elemento, que é psíquico, que é volitivo, que é interno, que é do cabeção, só de olhar eu sei se ele tem? Não. Eu teria que conversar com essa pessoa. E eu toquei a campainha e fui conversar com essa pessoa. E eu perguntei para essa pessoa assim, por que você está nessa casa? E essa pessoa me respondeu, porque eu aluguei essa casa. Eu tenho que devolver, inclusive, para o locador semana que vem. Hoje é a última festinha que eu estou fazendo aqui. Eu não pago o IPTU dessa casa, eu não pago água, luz, telefone, eu simplesmente aluguei por uma semana. Eu sei que eu não sou dono dessa casa. Tampouco me comporto como se dono fosse. Ou seja, ele tem no seu elemento psíquico o conhecimento de que não é dono. Tampouco se comporta como se dono fosse. Conclusão para Savigny, essa pessoa não tem posse. Muito embora ela tenha corpus, ela não tem animus domini. E para Ehring, se eu fosse o Elcio Ehring, fazendo a mesma corridinha na praia, visualizei aquela cena, eu afirmarei que aquele cidadão de bermuda tem posse? Sim, eu afirmarei. Ele tem o corpus, uma casa na praia que vale 5 milhões de reais, e ele parece ser dono. Na piscina, de bermuda, sorrisos, tomando cerveja, parece ser dono. Pode até não ser, pode ser locatário, comodatário, pode ser um invasor, mas ele parece ser dono. Se ele parece ser dono, ele tem aparência de dono, ele exterioriza atos de domínio. Portanto, para Ehring, ele tem posse, ele é possuidor. A pergunta inteligente é, o Código Civil, no seu artigo 1196, que é o artigo mais importante da aula, adotou a teoria objetiva da posse de Rudolf von Ehring ou adotou a teoria subjetiva da posse de Frederic Carl von Savigny? Gabarito, o 1196, que é o principal artigo que trata da posse, é 100% Ehring. Acompanhe comigo a redação do 1196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, sublinha fato, de forma plena ou não, sublinha não, um dos poderes inerentes à propriedade. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, de forma plena ou não, um dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Está lá no 1228. O uso tende, fruende e abutende. O direito de usar, gozar e dispor. Conclusão da aula. Quem usa, de fato, e ou goza, de fato, e ou dispõe, de fato, essa pessoa tem posse. É uma questão fática, é uma questão objetiva. Se eu estou usando um bem, se eu estou recebendo os frutos de um bem, ou se eu estou dispondo de um bem faticamente, eu tenho posse. Fato não é uma questão subjetiva. Fato é uma questão objetiva. De fato, a minha garrafinha é vermelha. Isso é um fato. Portanto, o 1196, que é o principal artigo que define posse, ele adotou a teoria objetiva de Ehring. Mas veja bem, meus amigos, o Código Civil não abandonou por completo a teoria de Savigny. Por que não abandonou por completo? Porque no conceito de detentor, e eu vou exemplificar 6 detentores para vocês agora, a ausência do animus domini fez com que uma pessoa deixasse de ser possuidora e passasse a ser detentora. Primeiro exemplo está no 1198, que é chamado de servidor da posse ou fâmulo da posse. Ou simplesmente, como prefere a lei, detentor. Imagine a seguinte situação: Elcio, morador de Belo Horizonte, eu sou proprietário de uma casa de praia lá em Cabo Frio. Sabe quem mora nessa casa lá em Cabo Frio? O meu caseiro, chamado Cristiano. O Cristiano é um empregado meu. Eu pago o salário do Cristiano. E Cristiano mora nessa casa. É bem verdade que é no quartinho dos fundos, mas ele mora lá. Por isso que ele é chamado de caseiro. Pergunto, o Cristiano usa? Usa. De fato? De fato. Mas ele é possuidor? Não. Ele é detentor. Por quê? Porque ele não tem animus domini. E o artigo 1198 fala que é detentor. Por que ele é detentor? Porque o 1198 fala que quem usa cumprindo ordens de outrem, e o Cristiano é meu empregado, cumpre as minhas ordens, é meu subordinado, ele cumpre as minhas ordens, portanto, ele é meu detentor. Ele está em situação de inferioridade em relação a mim. Ele deixa de ser possuidor e graças ao 1198, graças à ausência de animus domini, ele não é possuidor, ele é detentor. Ou como cai em prova de concurso, ele é fâmulo da posse ou servidor da posse. Segundo exemplo de detentor, quem usa bens públicos. O STJ e o STF, há mais de 2 décadas, falam: quem tem posse sobre bens públicos não é possuidor, é detentor. Portanto, se eu vendo água de coco no mesmo quiosque na praia de Copacabana ou Ipanema, no Rio de Janeiro, e eu não sou possuidor do quiosque. Eu uso o quiosque, uso, de fato. Eu recebo os frutos do quiosque? Recebo. Mas eu não sou possuidor, eu sou detentor. E daí, professor? E daí que se eu for esbulhado eu não posso mover reintegração de posse? Porque para ser reintegrado na posse, você tem que ter tido posse. Aquele caseiro da minha casa de praia, ele não é possuidor. Se o MSCP, Movimento do Sem Casa de Praia, que é o movimento social que eu fundei, eu sou o diretor-presidente desse movimento, Movimento do Sem Casa de Praia, esbulhar o Cristiano, ele não pode mover em nome próprio reintegração de posse. Porque você só pode ser reintegrado em algo que você já teve. Um detentor nunca teve posse, teve detenção. E não existe ação de reintegração de detenção. Então, nos termos do artigo 561 do CPC, para se mover uma reintegração de posse, para se mover uma ação possessória, o primeiro requisito é ter posse. Quem é detentor nunca teve posse.
Portanto, não pode mover uma reintegração de posse ou nenhuma ação possessória. Não pode pleitear, por exemplo, benfeitorias nos termos do artigo 1219 a 1222. Por quê? Porque o artigo 1219 a 1222 tutela as benfeitorias feitas pelo possuidor, não pelo detentor. Então, o primeiro detentor que a gente aprendeu hoje foi o fâmulo do 1198. O segundo é aquele que usa bens públicos. E tem quatro outros detentores no 1208. O 1208 traz 4 detentores. Aquele que usa por mera permissão, aquele que usa por tolerância, aquele que usa mediante violência, enquanto a violência estiver durando, e aquele que usa mediante clandestinidade, enquanto a clandestinidade estiver durando. Quem usa com violência, está usando, mas está batendo. Quem usa, mas usa escondido, não tem posse, tem detenção. Quem usa por mera permissão, eu não falei permissão, falei mera permissão, algo muito tênue, muito frágil, não tem posse, tem detenção. E quem usa por tolerância de outrem, não tem posse, tem detenção. Esses são os 6 detentores. Esses 6 detentores, eles não têm animus domini, eles não são possuidores, eles são detentores. O que caiu no concurso de cartório? A seguinte frase, anotem a frase. A frase é bonita. O Código Civil de 2002 adotou primordialmente a teoria objetiva da posse de Ehring, que exige o corpus mais a exteriorização de ato de domínio, vírgula. Contudo, não abandonou a teoria subjetiva da posse de Savigny, pois, ao definir detentor, bem como ao definir a posse ad usucapionem, exigiu a presença do animus domini. Em outras palavras, o Código Civil adotou Ehring, mas para se usucapir, nos termos do artigo 1238 a 1242, o possuidor tem que ter animus domini. Só consegue usucapir o possuidor com o animus domini. Então, para efeitos usucapiônicos, que a gente vai estudar ainda, só se consegue usucapir o possuidor com animus domini. Então, o possuidor ad usucapionem é o possuidor de Ehring ou o possuidor de Savigny? O possuidor de Savigny. Além do mais, como eu já expliquei nos últimos 15 minutos, o detentor não tem animus domini. E mesmo usando de fato, por ausência de animus domini, ele deixa de ser possuidor e se convola em detentor. Conclusão da aula. Resumão da aula. O Código Civil adotou a teoria objetiva da posse de Ehring, pois, para ser possuidor no Brasil, tem que ter corpus e exercer de fato o uso eu gozo ou a disposição. Basta ter um dos 3 dos direitos inerentes à propriedade. Basta usar e ou gozar e ou dispor. Ponto. Todavia, é importante conhecermos a teoria de Savigny, pois, para se usucapir é necessário ter animus domini, pois, para entendermos quem é o detentor, é necessário a averiguação do animus domini, porque o detentor não tem animus domini. Quem são os detentores? O caseiro da casa de praia fâmulo, quem usa bens públicos, quem usa por mera permissão ou tolerância, quem usa mediante violência e quem usa mediante clandestinidade. São os 6 detentores que vocês têm que conhecer. Ok? Um grande abraço. Estou à disposição para dúvidas.